Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, como ouvimos Jesus pedir domingo passado, que nós recebamos o Espírito Santo agora. O Espírito Santo é que nos faz recordar tudo o que Jesus disse. É Ele que ensina-nos tudo o que Jesus falou no íntimo do nosso coração. Também vocês, criançada, inclinemos a nossa cabeça no íntimo do nosso coração. Peçamos ao Espírito Santo que nos faça entender, compreender tudo o que Jesus falou. Rezemos. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. Queridas irmãs e irmãos, comemorando o Dia das Mães, hoje, nós celebramos uma das dimensões mais importantes da fé que nós professamos. Todos os dias, e principalmente todos os domingos, quando nós rezamos o creio, nós dizemos: creio que Jesus foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus,
onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós celebramos hoje o encerramento da missão de Jesus aqui na terra. Ele volta para junto do Pai. Santo Agostinho diz que quando Jesus veio na encarnação no ventre de Maria e no Natal, quando ele veio do céu para cá, ele não ficou longe do Pai, assim como quando ele volta para junto do Pai, ele não fica longe de nós. Não é bonito isso? É muito consolador isto. Ele não se distancia do Pai ao vir e não se distancia de nós ao voltar para o Pai. Ele garante-nos a palavra, pela palavra e pela atitude concreta, um auxílio sobrenatural. Deu para nós a sua vida, pela sua vida oferecida na cruz, ele venceu o pecado, venceu a morte, venceu as potências do mal. Agora é conosco, ao trabalho. Tomem o Evangelho comigo, número 9 do seu folheto. Essa festa de hoje ajuda muito a vocês, mães, a descobrirem a missão de vocês na família, cada vez mais. Íntimas amigas de Jesus, do Espírito Santo e do Pai. Essas leituras de hoje ajudam muito a vocês. E ajudam muito a nós filhos a entender o nosso papel e nossa missão de filhas e filhos também. Vamos lá? Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 46 ao 53. É o fim do Evangelho de Lucas, que a gente vai continuar lendo até novembro desse ano. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, comigo toda a igreja, assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Começando por Jerusalém. Jesus encontra os discípulos, dirige a eles agora a última palavra antes de subir para o céu. Jesus se recorda do que estava escrito nas profecias do Antigo Testamento, que estava escrito que o Cristo iria sofrer, morrer, ressuscitar ao terceiro dia. E no nome dele serão anunciados duas coisas. O que é? O almoço do Dia das Mães ainda não fez digestão. Tomem lá comigo de volta. Versículo 46. Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados o quê? A conversão e o perdão dos pecados. Para lá. No nome de Jesus é anunciado a conversão e o perdão dos pecados. Isso aqui é o centro da vida e da fé cristã. Ele sofreu, ele morreu por nós, ele ressuscitou. E no nome dele, que sofreu, que morreu e ressuscitou, no nome dele, duas obras extraordinárias devem ser anunciadas pela igreja. Pregado pela igreja, vivido por toda pessoa batizada, toda pessoa cristã. A nossa principal tarefa como discípulas e discípulos de Jesus no mundo é anunciar ao mundo a conversão
e o perdão dos pecados. Nós podemos nos recordar do ano passado o Evangelho de Marcos, e no começo desse ano o início da pregação de Jesus e de João Batista. Conversão vem de uma palavra grega que significa metanoia, mudança de mentalidade para mudar a meta. Então, conversão é pela palavra e através da morte e da ressurreição de Jesus, mudar a minha mentalidade e mudar a minha meta. Isso é conversão. E toda pessoa que experimenta a conversão, ela busca o perdão, ela promove o perdão. Hoje é dia das mães. O que é que faz a mãe ser tão amada e ao mesmo tempo tão rejeitada? Mais do que os homens e os pais, as mães geralmente são aquelas que têm coragem de chamar o filho, que ela dá o colo, dá o ombro, que ela dá todo o socorro, mas a mãe é aquela que tem coragem de estender a mão para o bichinho, mas tem coragem também de apontar o dedo e dizer: você tem que mudar a sua mentalidade, você tem que mudar suas atitudes, você tem que buscar o perdão para os seus pecados. Eu duvido que as mães aqui dentro da igreja já não tenham recebido algum desaforo de um filho por ter dito isso a eles, a elas. Já ou não? Hein, mães? Quando uma mãe diz para um filho: você tem que converter e pedir perdão dos seus pecados, os filhos acham isso bom ou fica mais nervoso ainda? Fica mais nervoso, não fica? Não fica? Tem filho que toma raiva da mãe. Às vezes dizem para a gente: eu não sei porque eu amo tanto a minha mãe, mas eu tenho tanta raiva dela. Porque a mãe é aquela que estende a mão para levantar, mas também tem autoridade para estender o dedo e dizer: você está errado nisso, e nisso, e nisso. Você tem que pedir perdão por ter feito isto e isto de errado. É ou não, mãe? Filhos, é ou não é, filhos? E filhas? Então, essa obra de uma mãe, na verdade tem que ser a obra de todo mundo que crê. Primeiro, nós precisamos ser, como diz Jesus, nós precisamos ser. Versículo 48. Pegue comigo. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Nós precisamos ser testemunhas disso. Ser testemunhas disso. Anunciar ao mundo que o Cristo sofreu, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, e que no nome dele é anunciada a conversão e o perdão dos pecados. Nós que cremos temos que ser testemunhas disso. Testemunha significa o quê? Dizer aos outros e ao mundo que eu mesmo fui corrigido por Jesus, eu mesmo fui chamado a atenção por Jesus, fui chamado por Jesus a mudar minha mentalidade, a mudar meus sentimentos, a me arrepender, a pedir perdão. Ser testemunha significa dizer ao mundo que ele mexeu com a minha vida, ele mudou minha vida. É uma pena que sejam só, na maioria das vezes, as mães que têm coragem de cumprir esse papel na sociedade. Deveríamos ser todos nós testemunhas de Cristo. Eu vos enviarei. Eu enviarei sobre vós. Leia comigo. Aquele que meu Pai prometeu. Quem é que o Pai prometeu? Não, igreja, reage. O Espírito Santo. Grita, quem sabe diga com voz alta. O Espírito Santo. Espírito Santo. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Leia comigo. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Revestidos da força do alto. O Espírito Santo nos reveste de quê? Da força do alto. O Espírito Santo nos reveste.
Eu estou com uma roupa por baixo e revestido com essa túnica. Assim é o Espírito Santo, ele põe sobre nós uma outra veste, que não é a grife e a etiqueta da veste que conta. A nossa roupa, ela diz tão pouco que se ela não tiver uma etiqueta, a gente sente que está nu, né? A gente é salvo pela grife, pela etiqueta. O Espírito Santo nos reveste com uma força do alto. Irmãs e irmãos, aqui tem uma coisa séria e importante demais. Conversão, mudança de mentalidade e pedido de perdão é obra do Espírito Santo em nós. Eu acompanho tantas pessoas que vivem lutando, dando soco no vento, buscando conversão, buscando dar conta de perdoar. Eu digo para tantas pessoas: perdoar não é obra humana. Obra humana e obra da carne é vontade de vingar e partir para a paulada. Perdoar é obra do Espírito Santo em nós. O Espírito que Jesus no domingo da Páscoa soprou sobre nós e disse: recebei o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados que vocês não perdoarem serão retidos. O Espírito Santo opera em nós uma unção sobrenatural que torna a gente capaz de mudar a mentalidade e dá para a gente brilho na cara, humildade e até força para se rebaixar, se humilhar e dizer: perdão, eu errei. Versículo 50. Tomem comigo. Então, vamos igreja. Então, Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e os abençoou-os. Enquanto, 51, todo mundo. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Jesus volta para o céu fazendo um gesto lindo sobre nós. Que gesto é? Nos abençoar. Levante a sua mão direita para o céu. Reze comigo. Crianças, também vocês, crianças. Pai, mãe, põe a sua criança para rezar. Reze comigo. Jesus, o Senhor voltou para junto do Pai. O Senhor voltou para junto do abençoando os discípulos, a igreja. Põe sobre nós, estende sobre nós as suas mãos, e abençoe cada um de nós. Capacita-nos, qualifica-nos para sermos homens e mulheres sempre no caminho da conversão e do perdão. Põe a mão no seu coração e num tempinho de silêncio, peça a Jesus para você dar conta, com a força do Espírito Santo, de buscar conversão, de buscar perdão, de oferecer perdão. Peça a Jesus essa graça. Amém. Amém. Irmãs e irmãos, tem pouca coisa que fere o coração de uma mãe. Pouca coisa que fere o coração de uma mãe, do tanto que fere o coração de uma mãe, ver que um filho, uma filha, não é capaz de mudar a mentalidade, não é capaz de pedir perdão, não é capaz de perdoar. Não é, mães? Hein, mães? Não é? Pais também, não é, pais? Ver que um filho
por quem você batalha tanto, sofre tanto, se doa tanto. Tudo que você faz por ele e por ela só levanta o tupete do bicho, ou vai tornando o bicho cada vez mais encroado, com um casco duro como de crocodilo, que não sente nada. Nada atinge a sua mentalidade, nada atinge seus sentimentos. É triste demais. Se você está nesse grupo, peça a Jesus para você dar conta de dar esse presente para sua mãe hoje. Se tornar uma pessoa capaz de mudar a mentalidade, de dar o perdão e de pedir perdão. Sua mãe vai ficar mais feliz do que ganhando ouro e prata. Não vai, mãe? E o sim delas foi meio baixo. Acho que elas querem mais ouro e prata. Não vai, mãe? Versículo 52. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria. Estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Estavam sempre no templo fazendo o quê? Bendizendo a Deus. Para que é que a gente vem ao templo? Bendizer a Deus. Para bendizer a Deus. Pegue a segunda leitura comigo. Ainda sobre o mistério da volta de Jesus para o céu. Da carta de Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. O Espírito Santo que Jesus prometeu domingo passado, é o Espírito que faz a gente entender tudo que Ele ensinou, não é? Faz a gente recordar tudo. Que Ele vos dê um espírito de sabedoria que revele para vocês e faça vocês verdadeiramente conhecer. Conhecer o quê? Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais. Brada comigo, igreja. Versículo 18. Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais. Brada. Qual a esperança que o seu chamamento vos dá? Qual a riqueza da glória que está na herança, na vossa herança com os santos? E que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. O Espírito Santo nos revela, o Espírito Santo nos faz conhecer, o Espírito Santo abre o nosso coração à luz, para que nós saibamos qual a esperança que o chamamento de Deus nos dá. Qual a riqueza da glória que está na nossa herança com os santos. Quantas mães, ao morrer, enquanto estão vivas, lutam para manter a família reunida. Assim que a mãe morre, os filhos entram numa briga danada por causa da herança, de um barraco, de uma casa. A hora que termina de fazer o inventário, cada um começa a arrumar desculpa e ninguém mais olha ninguém, cuida de ninguém, convive com ninguém. Isso existe? Existe. A herança boa não é essa que leva-nos à briga e à divisão. O Espírito Santo abre a nossa mente, o Espírito Santo abre o nosso coração à luz, para que nós saibamos qual é a riqueza da glória que está na nossa herança com os santos no céu. Versículo 20, tomem comigo. Ele manifestou sua força em Cristo, quando ressuscitou dos mortos, e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania, ou qualquer título
que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Não tem título nesse mundo e no mundo futuro maior do que o Cristo recebeu. Versículo 22. Sim, Ele pôs tudo sob os seus pés E fez e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja. Cristo, para lá, por favor. Cristo é o quê? a cabeça da igreja. Cristo é o quê? A cabeça da igreja. A cabeça da igreja. E a igreja é o quê? A igreja, versículo 23. Que é o seu corpo. O Cristo é o quê? O corpo. Cabeça da igreja. O Cristo é a cabeça. E a igreja é o quê? O seu corpo. Nós, a igreja, não somos um amontoado de gente fazendo eventos para arrecadar dinheiro e para fazer obras e ficarmos orgulhosos pelas coisas humanas que nós deixamos aqui na terra. Nós, a igreja, somos o corpo de Cristo. O amor que devemos ter para conosco, uns pelos outros, o cuidado, o zelo, cuidar de você, você cuidar de mim, nós cuidarmos uns dos outros, é cuidar do corpo de Cristo. Jesus, quando nos dá o Espírito Santo, que muda a nossa mentalidade, muda o nosso coração e faz a gente ser capaz de ter humildade, pedir perdão e mudar de rumo na vida, isso é para quê? Nós nos voltemos para a comunhão com o seu corpo. Ele nos constituiu o seu corpo às custas de sofrimento e de morte na cruz. Desde quando entrei nessa igreja pela primeira vez, eu tinha escutado do Dom Austin dizer que aquela cruz que fica no centro, ela deveria ser símbolo da ressurreição. Os santos padres dizem que quando Cristo vai daqui da terra para o céu, ele entra no céu com um troféu. Todo mundo viu aí a parafernália da tocha olímpica essa semana, não é? Porque está todo mundo na expectativa do troféu da tocha olímpica. Os santos padres dizem que Cristo entrou no céu com um troféu. A cruz é o troféu. Com o pano branco que tinha enrolado Jesus dentro do túmulo. Gente, isso é bonito demais. Reage, dê uma salva de palma, igreja. Acorda. Grita de alegria, igreja. Pensa na força desse símbolo. Ele pegou o pano que enrolaram a ele para sepultar, pegou a cruz e entra no céu com esse troféu, para dizer para a morte: acabou, morte, seu poder. Para dizer para o pecado: acabou, pecado, seu poder. Para dizer para o inferno e para o demônio: acabou seu poder. Esse é o troféu de Cristo. Essa é a glória de Cristo. Aqui onde Ele operou a obra da nossa salvação, esvaziando-se a si mesmo, se fez obediente até a morte e morte de cruz. Ele entra com essa bandeira branca na glória do céu, para dizer ao Pai: Pai, aqueles lá na terra, que desde Adão e Eva estavam cobertos de humilhação e de vergonha pela nudez, Pai, pelo sangue que eu derramei por eles, o Senhor manda o Espírito Santo agora e reveste-os com o Espírito Santo, Pai,
porque eles agora não precisam de uma tanga com folha de figueira, mas eles precisam de ser revestidos com a força do alto, Pai. Isso também merece uma salva de palmas, igreja. E um grito de alegria, igreja. Quando ele entra no céu, ele entra no céu, trazendo para o céu, na carne dele, ele faz entrar no céu a nossa carne. Portanto, tenha você a tribulação que tiver, tenha você as dificuldades que tiver, enfrentando ou a enfrentar na vida, você em Cristo já participa com Ele da glória no céu. Sua carne está na carne dele, na glória do céu. Isso também merece uma salva de palmas e um grito de alegria. Essa é a causa da nossa alegria. Essa é a vitória que nos interessa. Essa do Goiás ganhar do Anápolis hoje, da Anapolina, não vale nada. Só 26 vezes campeão goiano, Vila Nova 15. Mas esses troféuzinhos aqui da terra, nada. Nada. O que conta para nós é aquele troféu, aquela vitória. E nós podemos dizer com toda consolação que aquele pano que envolveu o corpo de Cristo, branco, naquele pano também está a nossa alma, branca e pura, lavada e alvejada no sangue dele. Essa deve ser a grande consolação da nossa alma. Diga com todo o vigor do mundo, amém. Amém. Essa deve ser a grande consolação da nossa alma. Incline a sua cabeça. Põe a mão no seu coração. Fale com Jesus agora. Peça para Jesus ajudar você, não só a entender isso, mas peça para Jesus ajudar você a participar desse mistério da entrada dele na glória do céu. Peça para Jesus ajudar você, com a força do Espírito Santo, com a luz do Espírito Santo, você compreender, você sentir, você experimentar a alegria do poder e da autoridade de Cristo, que venceu o pecado e a morte. Peça dele, e ele vai ajudar você a viver a partir de hoje uma nova alegria. Fale com ele. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Canta, igreja. Enche a minha vida, Enche-me com teu poder,
Pois de ti eu quero ser. Espírito, Enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, Só a igreja. enche a Enche-me, pois de ti, Espírito, enche o meu ser. Vamos ficar de pé e levantar nossas mãos para os céus. As minhas mãos eu quero. minhas mãos eu quero. Levante as mãos bem alto e em louvor te adorar. Te adorar. Meu coração eu quero levantar Diante do teu altar. as minhas mãos, só a igreja. As minhas mãos eu quero levantar. E em louvor te adorar. Firma. Te adorar. Meu coração eu quero derramar. Meu coração Quero derramar diante do teu altar. Segure as suas mãos erguidas para os céus. Reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, na sua presença nós estamos. na sua presença nós estamos. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Como os discípulos naquele dia, Como os discípulos naquele hoje dia. também te adoramos. Hoje também te adoramos. Proclamamos com alegria Proclamamos com alegria que cremos nesta palavra. que cremos nessa palavra. Vamos viver essa palavra. Vamos viver essa palavra. Seremos testemunhas desta palavra. Seremos testemunhas dessa O palavra. Senhor sofreu, O Senhor sofreu. ressuscitou, Ressuscitou. foi para junto do Pai, Foi para junto do Pai. derramou sobre nós Derramou sobre nós o Espírito Santo, o Espírito Santo que nos faz participar que nos faz participar dos santos mistérios dos santos mistérios da sua glória, da sua glória, da sua da eternidade. sua eternidade. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós te adoramos, Nós te adoramos. nós te amamos Nós te amamos. e nós te E proclamamos nós te proclamamos com um título maior com um título maior que nenhuma novidade no mundo, que nenhuma novidade no nenhuma mundo, realidade no mundo nenhuma realidade no será mundo maior será maior do que a grandeza do que a grandeza que o Senhor recebeu que o Senhor recebeu junto do Pai. junto do Pai. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, por nos salvar, por nos salvar, por nos dar a sua vida, por nos dar a sua vida, por nos dar vida nova, por nos dar vida nova, nos dar a eternidade. nos dar a eternidade. Amém. 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 As minhas mãos eu quero levantar. Canta. As minhas mãos eu quero. Solta a voz, igreja. E em louvor. Em louvor te adorar. Meu coração eu quero diante do seu altar, diante do seu altar. com todo vigor, creio